E aí, galera, introdução feita. Alguém sabe fazer introdução ainda? Não, é engraçado que no começo eu fazia o alô, alô. Agora é Não tipo. mais isso. Agora acabou toda a vontade de viver. Agora é tipo. Alô, galerinha. E aí, caros aventureiros, nossos queridos ouvintes aqui do Crônicas do XP, sejam bem-vindos a um episódio especial de pós-temporada de RPG. Estamos aqui reunidos. Eu acho engraçado que ele puxou agora com nós falando que o Rochelli certeza vai usar aquilo lá. Uhum. Alguém sabe ainda fazer introdução, vai começar assim. Agora eu não preciso memória. mais do alô. Agora é só caros aventureiros. Agora é só pé na porta. Pé na porta. Erro na cara. E falando em erros, a gente vai comentar os episódios 1 a 10. Yes, baby. A gente não tá E como a gente combinou de gravar, né, sobre os episódios de 1 a 10, todos os presentes na mesa ouviram e fizeram anotações. Yes, até eu. Sou sempre esquecido. Opa, né? Anotações, né, gente? Claro. Todo mundo fez o dever de casa. Isso. Ninguém ficou até tarde no trabalho. Não, ninguém é culpado com vida real e nada. Eu não quero desculpas, eu quero respostas. Eu quero papéis com caracteres. Eu quero pelo menos um pouquinho de memória. Enfim, Ariel, você chegou a fazer uma pauta? A pauta é, pessoal, estamos aqui, né, reunidos para comentar os melhores momentos, easter eggs, coisas que ficaram pendentes. Literalmente fazer um pente fino sobre a temporada. Eu fiquei de contar quanto tempo se passou nessa campanha. Eu estou contando, gente. Pode confiar. Então vamos lá, vamos começar então? Vamos lá. Começamos pelo episódio de número 1, que deu início a essa série, e é o podcast, né? Bem-vindos a Skyrim. Como foi falado no começo da temporada, ela se passa num mundo que eu criei no RPG presencial, e depois, por causa da época ali, né, começo de pandemia, a gente decidiu fazer online, né? Testar como seria fazer lives de RPG. Então foi jogado, né, nesse mundo que já existia, adaptado para uma nova aventura, pegando algumas coisas antigas, né? Ariel, esse mundo foi assim pra uma única campanha que vocês fizeram antes? Então, o mapa que a gente usou em Skyrim Hope, ele é um mapa grande, a princípio, que a gente foi, tipo assim, foram várias sessões presenciais que eu fui encaixando. Tipo assim, a primeira aventura era só em Skyrim Hope, o Alexandre tava presente. Aí depois a gente jogou uma outra campanha que era em Solenners, que é uma parte do mapa mais ao... Isso, eu tava entrando nessa daí. Sul, leste, mais ao leste do mapa. E assim foi, a gente foi jogando várias mesas e eu fui encaixando no mapa mundo. Rosa dos Ventos. É, isso aí. E por que dessa vez nós somos em Skyrim Hope, Ariel? Porque eu gosto muito da cidade de Skyrim Hope, ela foi muito significante pra mim, porque também foi nela que eu iniciei a minha vida como mestre. Então o primeiro mapa de todos era só Skyrim Hope ali e um pedacinho pra cima ali da Floresta Espelhada. Foi ali que eu comecei a mestrar e foi ali onde eu joguei também a primeira vez com o Xancho, que era o rei, na época não era o rei, né? Era meu personagem mago. Então eu achei interessante a gente revisitar e começar por ali a aventura. Tá interessante então, o Xancho já foi um personagem do Ariel. Sim, ele foi meu primeiro personagem de Might Blade. E por isso ele teve uma morte horrível e sofrida. Mas, claro, tudo é um universo paralelo. Ele tá vivo, os fatos ocorridos aqui necessariamente não são reais totalmente. O que significa que o Xancho tem a oportunidade de morrer 2 vezes. Ah, meu Deus. O grande rei. E falando nele, né? É por culpa dele que nossos aventureiros vêm parar em Skyrim Hope, né? Pra começar a sua vida de mercenário. Aí a gente começa com 3 personagens que eu não lembrava que era 3. Na minha cabeça eu achava que era mais. E esses 3 são quem, né? O Nitsua jogou com o Horus e o seu animalzinho pequeno, né? O Robertinho, o crocodilo. Aí a gente teve o Hernandes, que era o personagem do Figueiredo, do Fernando. E a gente teve um... Nossa, esse aqui não tem como não falar, porque
Era literalmente um mascote que causava raiva e felicidade ao mesmo tempo. É tudo culpa do feiticeiro Zaman. Sim, o Zaman, o poderoso grande mago, que era jogado pelo Buduna. O Hernandes, né? O Fernando e o Zaman. O Fernando e o Buduna. Eles se afastaram do nosso universo de RPG. Foi uma participação muito gratificante. Fica aqui um abraço e um agradecimento à presença na mesa. Então hoje, por enquanto, são os presentes os 3 fundadores do podcast, né? E o Nitsuo pode falar um pouquinho pelo Horus, né? Já que ele tá aqui, que tava presente. Eu vou lembrar de uma. Eu vou tentar lembrar de umas coisas que eu lembro também sobre Zaman, quando a gente criou o Zaman com o Budula. Vocês criam Zaman em conjunto. Aí tá pedindo. É que ele tá O pedindo. Zaman é uma desgraça cooperativa. É porque, tipo assim, a gente tem toda uma treta, porque o Fernando leu o sistema e fez normal. O Budula, ele não queria fazer o Zaman, ele queria inventar moda. Eu falei assim, se tu jogou outro sistema, tudo bem, porém a gente tem que jogar esse, tu tem que adaptar as tuas ideias pra esse sistema e não inventar moda. Porque daí ele queria inventar coisa, ele queria tirar a regra da bunda. Daí eu falei assim, não, ou tu joga dentro do sistema normal, ou a gente infelizmente não vai conseguir jogar direito. Aí a gente teve que conversar, daí todo mundo dava umas ideias pra ele, né? Até ele finalmente entrar de cabeça no Might Blade. Todos eles ficaram lapidando esse diamante. E continuou bruto até o final. Bem, antes de mais nada, eu lembro de um fragmento que o Zaman foi inspirado um pouco que o Budula queria, era em Black Clover. Isso é um pouco que eu lembro do Zaman. Isso foi mencionado no primeiro episódio, inclusive. Ele foi. A ideia dele era fazer o Zaman ser parecido um pouco com a questão do Black Clover. Só que daí, e aos poucos foi indo pro Super Saiyajin. Não me pergunte como a gente chegou nessa parte. Pra variar, né? A gente voltou aos clássicos. Enfim. Era uma temporada de várias referências, né? Não tinha como fugir. Bem, agora eu vou lembrar um pouquinho do Horus. Um pouquinho do Horus. O nome Horus vem da pedra Ouros. Vem da pedra Ouro. Porque me pareça, eu conversei com a Shirati. Isso não ficaria legal pro personagem. Funciona? Eu devo até hoje essa conversa com a Shirati. O Horus se encaixa como um nome de personagem. Horus se encaixa como um nome de personagem de Marroque, o Shirati. Sim, ok. Catei. E eu não tive contexto nenhum, tá? Ele só perguntou se o nome prestava. E assim funciona a conversa. Sim, eu só falei. Outra coisa engraçada, Horus tem um sobrenome, só que eu nunca vou lembrar o sobrenome dele. É Faldeu? Faldeu, alguma coisa, eu não lembro mais. Por isso que é foda ter o Ashahad na mesa. O Ashahad ele fez questão de pegar todos os detalhes minúsculos. É que o Horus também só teve um sobrenome quando o Nidso apresentou ele nunca falou. Nunca falei. Esse é o ponto. Nem eu lembro do sobrenome direito dele. O máximo que eu lembro peraí, eu consegui achar o background dele. Nossa senhora, o background dele é legal. Ele comentou o passado dele bastante, inclusive. Sim. Ele e o Zaman foram o que mais falaram do passado. Exatamente. Pra pegar bem o passado. Tinha que ter a noção do passado, né? Horus, sua motivação de achar amiguinho. Amiguinho, Taknir. Que Taknir, na verdade, é um Marroque que era de outra campanha. De Solemners, né, Ariel? Sim, ele é uma referência a um personagem quebrado que quase destruiu o sistema Might Blade na época. Outro personagem que tem a oportunidade de morrer 2 vezes. Ele era literalmente o lutador. O lutador de 4 braços. Foi uma época de medo de terror. Bem, quando eu tava fazendo Horus, eu tava pensando muito na build que ele ia ser. E eu nunca tinha jogado de domador, então eu fiz o Horus ser um domador, porque eu lembro de estar assistindo Yu-Gi-Oh! GX e ter visto o cara... Yu-Gi-Oh! GX. O cara que tem um crocodilo nas costas, um jacarezinho nas costas. Eu do nada. Uma referência direta, que bacana. Quando eu vi aquilo, eu assim, cara, acho que eu já sei o que o Horus vai ser. Que vai ser um cara que tem um jacaré nas costas. Aí daí eu assim, vai ser domador. E é isso aí, galera. Ai. Então chegou Horus, Erlantes e Zaman. Apenas os 3 por algum motivo nesse barco. Chegando no porto de Skyhope.
E que se direcionaram, né, pra capital, Skyrim-Hope, pra conhecer o reino, conversar com o rei. Já no começo já teve uma pequena batalha ali, né, pra dar o início, mostrar as habilidades deles, ali foi algo Inclusive, rápido. um pequeno comentário aqui, quer dizer, tem alguns comentários que eu fiz na primeira sessão. Um dos mais relevantes aqui é que ninguém mencionou o nome do rei Xancho, até ele se apresentar. Eu não sabia. Horus não sabia quem ele era. E ninguém na cidade parecia saber também, porque todos se referiram apenas ao Rei Mago. É porque era o, como é que se diz? Era o codinome dele, né? Até os amantes chegaram na frente dele e não lembravam, não sabiam o nome. Não, tirando que também teve essa piada dos amantes, toda vez que for falar o nome do rei, falava errado, né? Então, O o rei Rei Xambã. 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 Mas vamos lá. Ai, ai. Então, né, aí eles vão até Skyrim-Hope, né, a grande cidade. A gente tem um grande meme dessa temporada, que ficou muito marcado, que foi o Horus, né, querendo socializar e criar novos laços, amizades. E o guarda, o Jefferson. Foi o contrário. Foi totalmente o contrário. Ai, mas eu lembro muito da piada do Jefferson, dele tentando ser amigo do Horus, e o Horus fala, não, você não. Eu posso ser seu amigo. Não você. E o coração de Jefferson foi quebrado naquele dia. Ai, um NPC marcante. Inclusive, Ariel, por que o pessoal tem que pegar ticket antes de Skyrim-Hope? E por que isso não Porque- foi mais mencionado depois? É porque, em teoria, quando eu criei, era uma forma de, tipo, de segurança, sabe? Pra meio que botar uma adrenalina em cima dos jogadores. Aí depois eu mandei o foda-se, né? Era vitalício, não precisava mostrar porra nenhuma. Confesso que tem uma runa do Xancho ali, ele tá esperando todo mundo. Ai. Aí, lembrando também, depois dessa pequena conversa com os guardas, né? Tiveram toda uma entrevista ali, tinha que ter o ticket do metrô pra entrar na cidade. Eles dão de cara com um velho todo sujo, maluco, e que depois uma camponesa revelou que o nome dele era Clébio. O maluco, Ô, maluco. que supostamente entrou em falência por causa de apostas. Parabéns para Clébio. Grande Clébio. Grande Clébio. Ele Aí não- eles dão uma Eu tenho uma socializada dúvida. ali no centro. Eu tenho uma dúvida. Oi. Pode O que falar. aconteceu com o Clébio? O Clébio. É Clébio, inclusive, não é Clébio. É É que Clébio. assim. É que eu não sei se tu lembra, mas o Clébio ele é o maior plot twist da história. Ah, tá. Lembrei. A gente não vai revelar agora, vamos deixar para outro Já momento. tá, lembrei. Eu tô Para tentando um lembrar momento. agora. O Clébio retorna de alguma forma. Ai. Aí eu lembro que daí socializaram um pouquinho ali na cidade, deram uma passeada. E depois eles Saman foram quase direto... comprou um banquinho. Sim. Inclusive, o Erlandes roubou 5 anéis, que 2 deles foram relevantes depois, não foram? Aham. Literalmente isso. Ah, esses... Eu tinha mania de dar as coisas e, tipo, às vezes a gente nem usava, mas em caso de emergência, tava lá. Vamos lá, mais o que eu tenho aqui pra relevar? Vamos lá, se vocês tiverem, podem falar, porque pra mim o próximo passo é a ida ao castelo. E tem uma questão, e no castelo também, os 16 guardas, a entidade única dos 16 guardas do portão. É verdade, eu sempre quis perguntar. O que aconteceria se eu batalhasse com você? Com Os 16 guardas? 16 guardas. O que aconteceria? Eu sempre quis perguntar isso. Eu acho que o Ariel ia rolar 16 ataques, talvez Sim. um deles acertasse, e daí eles iam cair um por um. Ia ser uma Então. batalha bem extensa. Eu fiquei meia hora pensando assim, cara, tem 16 guardas nesse local. Olha, como é que funciona a batalha? Eu sempre quis que. Mas eu assim, lembro- óbvio que se a gente tivesse que batalhar mesmo, eu ia fazer os NPC roubados, né? Claro. Claro, Mas claro. a mim foi literalmente como uma forma de intimidar pra gente não ficar rodeando muito ali pelo castelo. Supostamente. Aí foi a ida ao castelo, aí teve toda uma treta, se eu não me engano, com um dos guardas. Por algum motivo, o Erlandes resolveu ajudar os homens pra entrar. Teve uns momentos assim que não fazia sentido. Não, achei que eu ia fazer o jogo andar, né? Então. Aham. Aí tá, daí eles conhecem o rei. O rei é bem de boas, né? Mas no começo ele foi pau no cu porque queria um teste. Só que Inclusive- antes do teste, a gente tem quem? A gente tem a presença de um grande personagem. Que fez muitas aparições depois. Que ele tinha até o seu momento sonoro de efeitos especiais, o Tchupu! Grandes defeitos especiais. O grande, poderosíssimo Merlin, o mago. O mago. Em sua aparição já deixando claro que personagem desprezível ele é. Não, aqui na minha anotação é assim, ó. Lembrar do barulho do teletransporte. Lembrar.
Aí tá, daí eles conversaram com o rei fez uma breve apresentação. Ariel, Oi. quando você fez o desenho do Shancho, você lembra? Então, eu fiz o desenho do Rei Shancho. Ele tem uma vestimenta, tipo, real, azul. Vários detalhes azul, porque é a minha cor favorita. Então por que ele foi descrito como roupa vermelha, Ariel? Ah, porque nesse dia ele tava usando a vermelha. Porque esse dia específico. Aí que nem é igual aquelas batinas de padre. Dependendo do dia, é uma cor. Ele Mas tem a uma cor pra cada oficial- semana, é isso? É, Vocês mas pegaram de vermelho? A oficial dele é azul. A oficial dele é azul. Cada dia uma Olha. cor do arco-íris. Grande Rei Shancho. Grande rei Shancho e suas muitas cores. Ai. Vamos lá. Vamos ver mais o que eu tenho pra comentar aqui. Aí, no final do primeiro episódio, a gente teve o teste do rei. O rei falou assim: beleza, vocês vão ser meus mercenários, mas vamos fazer um teste. Aí ele jogou o pessoal no meio de um lugar pra morrer. Eu ainda acho que foi uma ilusão. E agora, na minha cabeça, foi uma dimensão paralela. Eu ainda acho que foi uma ilusão porque quando o Erlantes voltou, ele tava só montado na cadeira. Sim. Grande Erlantes. Eu acho que tava todo mundo noiado. Aí tá. Aí, isso leva ao segundo episódio. Antes disso, Ariel. O quê? O nosso amigo Shancho declarou uma certa profecia que ele havia tido. Ai, maldito, não lembro. Ele havia mencionado as 3 figuras que ele queriam chegar até ele. Mas ao final ele falou para o Zaman que ele iria encontrar uma donzela com 2 abóboras no peito que saberá o que fazer. Quem é essa donzela, Ariel? Eu não lembro. Ai. Eu tenho uma teoria de que ela é a Creusa. Assim, não tenho certeza, mas vamos dizer que foi planejado pra ter isso. Eu acho que não foi planejado, eu tô inventando coisa. É o destino. Só vamos preenchendo as lacunas de qualquer forma. Na revisão, quando a gente fazer um mangá, Na revisão quando a gente foi. É isso aí, Ariel. Cadê o mangá? Nossa, cadê o mas mangá, Ariel? eu não lembro dessa parte da mulher e da profecia. É o final do primeiro episódio, inclusive. Tá, mas posso dar andamento pro segundo episódio? Vamos Não. para o segundo episódio. O segundo episódio, a jornada se inicia, né? Então, eles passam no teste. Aí, quando eles voltam, eles são apresentados ao Godric, que seria mais um membro, né? Pra missão. Porque, na verdade, em vez de eu dar uma missão só, eu decidi o quê? Vamos fazer 2, né? Vai dar tudo certo. Eles são competentes. Por que você decidiu dividir o grupo, Ariel? Foi só porque eles não estavam presentes? É. Isso aí eu lembro. Eu lembro Talvez. Por isso mesmo? Isso eu lembro. Manda um talvez, Ariel. Assim, acho que ia ficar legal. Ai. Essa resposta pra tudo, Ariel, talvez. Não, essa aí foi de certeza. Eu falei assim, já que a gente não tá com todo mundo disponível, vamos por pedacinhos. Então, né, um grupo iria para Silent Hill. Por que Silent Hill, Ariel? E não o Vale dos Santos ou Santa Colina? Por quê? Por quê? Tá, mas tu tá me perguntando por que tá em inglês? Por que tá em inglês? Porque como eu conversei com a professora hoje de história, eu acho que eu sofro principalmente pela questão da filosofia de cachorrinho dos Estados Unidos. E eu acho que fica mais legal botar em inglês. Algumas coisas, porque a gente tem algumas coisas que tá em português. Você é um pobre colonizado, isso, Ariel? É, pode ser. Eu tenho a síndrome do cachorro, como é que se diz? Vira-lata. Vira-lata. Não sei, na minha cabeça era legal. E ali era Silent perto, sei lá. Enfim, nesse momento, Ariel, você já tinha em mente quem era o leirão? Não. Porque eles iam pegar coisa com o taverneiro no deserto. Tá, eu vou explicar um pouquinho como funciona a minha dinâmica enquanto mestre pro pessoal que tá escutando. Eu planejo algumas coisas a longo prazo e planejo coisas a pequenos prazos. Eu não planejo tudo porque eu gosto da imprevisibilidade do grupo. Então algumas coisas eu já tinha mais ou menos criado. Muita coisa eu já tinha criado. Algumas coisas eu ia criando com andamento. Por exemplo, o nosso velho amigo ali que aparece, né, o velho Klebio ali, o maluco, a princípio, ele não ia ter um papel tão relevante. Aí depois ele acabou ganhando destaque. Mistério para o futuro. Aí eu reutilizei ele dentro da narrativa. Mas geralmente, tipo assim, eu criava alguns tópicos importantes e, tipo, pra preencher esse, tipo assim, ó, o espaço entre o tópico 1 e o tópico 2, a gente, né, improvisava as coisas. Uhum. Então você não sabia que eles tinham que buscar em Silent Hill e no deserto. Não. É, É porque eu não esperava que a taverna pegar fogo, isso é de verdade. Já tô adiantando um fato. É justo?
Mas, né, vamos devagarzinho, não vamos adiantar as coisas. Enfim, a gente conhece Godric. Grande Godric, que fica lembrado por grandes ações. Grandes desastres. Sim, o grande Godric. O nosso bárbaro que tinha um pouco de inteligência. Inclusive, um detalhezinho sobre o Godric. Quando você desenhou o Godric, ele virou um cara... Virou esse bárbaro, né? Ele virou o Jason Momoa do Aquaman. Uhum. Jason Momoa. Mas quando ele foi descrito como um cara com armadura completa e tatuagens na cabeça e nas mãos, como se fosse um Aang. Sim, O pior que que é. aconteceu pra ele virar essa coisa? Não, mas eu lembro. Isso vai aparecer nas próximas revisões do podcast. Eu lembro que teve um certo ponto perto da época do desenho que a gente se questionou sobre isso. Por que ele tava diferente? E daí a gente questionou que foi um time skip. Só que daí a gente foi parar pra analisar, nunca existiu o time skip. Nunca teve um time skip. Assim, se o tempo assim passasse devagarzinho, assim, o cabelo crescendo do Godric poderia ser uma coisa que o pessoal ia ver. Sim. Mas não. São coisas aleatórias que aconteceram. Então o Godric e Horus contam de seus passados, seus flashbacks tristes. Uhum. Todo mundo fez uma apresentação breve. E nós somos apresentados então aos maravilhosos 4 cavalos do rei. Não, mas a gente tem que fazer toda a narrativa bonitinha, né, Shahad? O rei passou as 2 missões, como tu citou antes, né? Um perto do deserto, outro pra Silent Hill. Ia 2 pra cada canto. Aí, quando eles desceram do castelo, eles pensaram, não vamos de a pé, vamos achar um meio de condução. Aí foi ofertado a carruagem com os cavalos, que são os 4 cavalos do rei, que eu tenho anotado, graças a Deus. O Bengala, o Açúcar, o Alazão e o Perseguido. Que depois ele virou Perseguidor, a gente adaptou o nome. Uhum. Eu não sei por que eles serão perseguidor. Porque você insistiu nisso. É verdade? É É verdade. verdade! Eu tava pensando agora. Você falou errado algumas vezes, e aí trocou. Uhum. É, realmente. É porque eu tava confundindo. Tá certo. Comecei a confundir Aí- muito o nome dele. O que aconteceu? Era o... Se eu não me engano, era o Hernandes. E os Amã iriam pro deserto, Isso. E o Horus. E o Godric iriam pra o Silent Hill. Godric iam com a carruagem pra Silent Hill. Uhum. Aí no meio do caminho, eles passaram pelas pedras lendárias lá. Só que antes de chegar lá, eles perceberam que tinha mais uma pessoa dentro da carruagem. E era a nossa estrelinha do grupo. Zaman, Era o Zaman. miserável. Zaman, essa criatura miserável. Aí no final o Zaman deixou o coleguinha sozinho na missão. Na revisão no mangá, a gente vai ter 2 carruagens, aí o Erlantes vai entrar sozinho na outra e o Zaman vai entrar na carruagem errada. E vai ser por isso que ele vai. É, pra ficar mais Por isso que vai se engraçado. perder. Ai, ai. Aí, né, no final ele acabou indo com os 2 ali. Eles passaram pela pedra, tiveram uma pequena interação ali nas pedras lendárias, nada demais. Até chegar na Vila dos Centauros. Antes disso, aconteceram coisas, Ariel. Vai lá, então eu não lembro. eu não sei Inclusive, essa parte. eles tiveram um combate quando o pessoal parou pra fazer xixi, lembra? Tem a piada do Horus fazendo xixi. Sim. Aí vocês tiveram o nosso primeiro confronto maravilhoso, onde aconteceu a primeira falha crítica da campanha. Itzo, você lembra qual foi a primeira falha crítica? Eu lembro. Você lembra da violência sustentável? Não, vai lembrar. o Horus socou uma árvore sem querer ao invés de um troll. E ele foi soterrado. Sim. As engrenagens funcionando. Não, já lembrei. E o mais legal é que o Horus botou a árvore de volta no chão. Não, eu me lembro. Porque eu ainda perguntei, Ariel, eu posso usar a árvore como arma? Uhum. Eu lembro isso até hoje. Eu posso usar essa árvore como arma? Ele falou, pode. Tome. Eu só não lembrava que ela ia voltar pro mesmo lugar que ela tinha saído. Com uma curiosidade aleatória, eu fiz um som especial só para esse porrete da árvore que foi usado uma única vez. Normal. E a gente também Acontece. teve uma soma meio diferenciada com o Hegel. Ele somou 14 com 8 e deu 24. É verdade, né? Eu ia te perguntar isso. Caralho, a mano. matemática vai como? Não. Eu falei, tá certo isso aqui. Tá não. Começo de carreira, né? Começo de carreira acontece muita coisa. Começo de carreira ensino fundamental pra aprender as contas. Cara, o pior é que eu vou dizer uma coisa que sempre acontecia depois que a gente tava mais avançando na história.
Porque antes da gente entrar em live, eu tinha que ir no Horus e ver todas as habilidades dele. Pra lembrar de todas que ele usava. Ele usou tudo a princípio. Porque personagem nível 5 dentro do jogo, depois do nível 5 tu esquece todas as habilidades que tu tem. Eles não começaram no nível 3? Começamos no nível 3. Foi. Mano, começamos já forte dentro do jogo. Nível 3. Nível 3. É porque o contexto era que eles já tinham um começo de jornada, né? Tiveram uma proto-carreira. Uhum. Enfim, a construção de pedras, Ariel. É verdade. Qual que é a da construção de pedras? Eu sempre quis perguntar isso pra ele, obrigado, chat. Então, E por que ela é um portal para outro mundo, coisa do tipo? Isso não porque voltou depois ali- quando a gente teve uma ressurreição. é porque ali era pra ser usado em algum outro momento pra criar uma nova campanha, não, é tipo uma nova missão, sei lá. Aí no final eu não precisei usar. Enfim, né? O pessoal chegou então na cidade de Centauros. Tiveram uma recepção bem calorosa. Com Domas. Olha só que legal, o Rei Centauro. Eu não lembrava do nome dele. Inclusive, por que ele tem uma armadura de ouro, Ariel? Eu acho que eu sei que Era uma referência ao Sagitário. Eu sabia. Era uma referência. É só por isso? Sim. Por que? Não pode ter? Eu não sei onde é que mineraram esse ouro pra ele. Ah, ele tem contatos, né? Tem contatos. O que é outro ponto, porque os centauros eles têm casas direitinho, eles têm portas, eles têm garrafas, eles têm... Não fala das minhas civilizações, são todos evoluídos. Não é curioso porque dá pra pensar em coisas que aconteceram antes dos centauros ficarem isolados, pelo visto. Um breve contexto histórico que me passa pela mente de lembrar por que eles viviam isolados é porque em algum momento eles foram traídos pelas outras nações, daí eles preferiram ficar isolados daí. Conte pra nós, Domas, o que Xuxu fez ferir seu coração? A gente pode dizer- Ele te chamou de cavalo, confesso. Nossa, mano, a Cavalo. piada do homem cavalo perdurou por muito tempo nos episódios. Perdurou enquanto tiveram centauros. Mas tipo assim, era a cada 5 minutos era alguma coisa, o homem cavalo, os cavalos. Principalmente vindo Cavalo. do Zaman. Aí no final eles conseguiram, né? Ficar ali pra pousar. Acho que ali foi a primeira vez que passou um dia no RPG, se eu não tô enganado. Concluímos um dia dormindo na taverna abandonada dos centauros. Exatamente. Aí no dia seguinte eles conheceram o filho do Falei. Centauro, do Rei Centauro. Nunca menino- apresentado, inclusive. Que foi conversar, foi bem gente boa, ofereceu a cesta. Aí no final, o Horus era o único que não tinha nada pra comer e ele se disponibilizou a encontrar o alimento pro Horus. Aí ele desapareceu. Sumiu! Sumiu, eu lembrei. Ele de alguma forma passou pelos guardas. Uhum. Conversando com a Shahad, ele comentou que eu não tinha dado nome pro menino. Não cuidou Em mesmo. honra póstuma a ele foi batizado de João. Meu Deus. Pra ele João, poder filho de descansar, Thomas. pra ele poder descansar. O nome dele é João. Descansa em paz, Joãozinho. João ou Centauro. Grande João. Aí com a saída do novo amanhecer, o grupo queria continuar a missão. E eles foram abordados por um rei central sobre o desaparecimento do menino. Eles meio que se envolveram a princípio, né, nessa história. Enquanto isso, o Zaman cagou. Ele já decidiu separar do grupo de novo. Zaman foi fazer a sua missão. E o Zaman Aparentemente. decidiu o quê? Decidiu o quê? Que ele queria encontrar alguém com poder. E com alguém pra ensinar conhecimentos mágicos pra ele nesse momento. Não é poder. É poder. Não lembro do O poder veio depois. Agora, pra esse começo é conhecimentos mágicos. E ele era o grande Zaman, o maior de sua raça. O gigante. Vocês. Eu lembro a fala do poder. Vocês que são alto demais. Daí o Zaman conversa com algumas pessoas da cidade, dos centauros. Aí uma criança fala de um senhor velho centauro que era um grande, poderoso mago. E leva o Zaman até lá, levando ele na garupa. Até, é. Antes eu falo pra ninguém montar nas crianças, de repente né, a criança se oferece. Eu sendo eu, né? Aleatório. Aí chegando lá, o velho era uma pessoa de caráter duvidoso. O senhor Árbaro. Eu nem quero comentar mais.
Eu quero. Precisamos comentar Mas do ele Árbaro. sequestra do Zaman. Precisamos conversar sobre Árbaro. Eu preciso fazer a minha melhor fala. Hello there. Ah, esse foi o finalzinho só. Sim, porque daí o Zaman foi convidado a adentrar na casa do velho ali pra treinar, pra ganhar poderes. Todo tentando o diálogo controlar. foi muito estranho, Ariel. Por quê? Eu confesso que na época, foi mais pelo meme mesmo contra o Zaman. Mas analisando depois foi algo muito feio de se fazer. Você tá muito afim assim de molestar os Zaman, Ariel? Ou vamos parar, essa palavra é pesada. Eu só queria causar constrangimento e piada, só isso. Eu só queria causar constrangimento. E piada. Vocês fazem. Parabéns, você conseguiu os dois e mais. Foi um pouco além. Foi igual eu falei pra Shahad ali, foi um dos momentos mais ápices do começo do RPG, que foi mais engraçado e pesado ao mesmo tempo. Então, né, por que será que o velho deu a Ana pro Zaman se transformar em um centauro pequenininho pra ele? É, Ariel? Pra adotar. Né, pra adotar. Pra Não vamos adotar, pensar né? coisa pior. Ai, que Aí droga. nesse meio tempo de aprendizado do Zaman com o Mago, o Que resto durou do grupo, uns 15 minutos. o resto do grupo decidiu que queria encontrar o Zaman pra ele não ficar nem desviando do propósito. Inclusive, surgiu o Erlance essa hora, por algum motivo. Foi ali, eu não lembrava. Oi, o Erlance chegou junto com o Godric pra procurar o Zaman. Ah, ele reaparece, daí ele reclama que ele ficou sozinho na missão. Inclusive, ele supostamente veio a cavalo e o cavalo sumiu. Exatamente. Essa coisa de cavalo sumir é foda. É um tema constante. Temos. Qual que é? Temos um tema. Temos um tema aqui. Não, Mas vamos lá, tema vamos continuar, vamos ignorar isso. Não, a gente vai ficar nisso aí por um tempo agora. o tema do podcast é família. Família. Aí, né, o grupo se reúne com o Erlante conta toda a história, e eles decidem ir atrás do Zaman ali dentro da cidade, e eles encontram a casa do velho. E daí a gente tem uma cena muito clássica, que é o Horus arrebentando a porta como quem não quer nada. Horus vai bater na porta. Brrr. Hello there. Hello, there. Cara, Horus conserta. eu escutava essa referência mais pra frente no RPG nessa temporada, e eu não lembrava da onde que vinha o Hello There. Eu não lembrava mais. Ah, eu fiz porque eu tinha. No dia eu tinha assistido. Star Wars, é uma referência a Star Star Wars. Wars. Eu tinha assistido Star Wars, por isso que eu tava com isso na cabeça. Mas eu Star não Wars. lembrava em que momento do podcast que teve essa fala. Porque eu ficava muito assustado, tipo assim, mas o que uma fala em inglês tem a ver com RPG? Por que essas palavras perdidas em inglês estão aqui, né, Ariel? É, né, Aí continuando, aí foi nesse momento que teve toda uma cena constrangedora do grupo encontrando o velho um louco pra caralho. É, não é tão louco assim, né? Mas... É que quando era só o Zaman com ele era mais constrangedor, aí depois não foi tanto. Não foi tão constrangedor quando o pessoal invadiu a casa dele. É que foi mais engraçado porque foi tipo assim, o Horus arrebentou a casa, o Erlante tava tentando roubar o velho. O Golden tá tentando puxar nós, só foi dali. Uhum. O Godric que eu mais sabia de vocês. Claro que não, claramente era o Horus. Protegeu o Zaman até o fim. É, eu quero Proteger o deixar... Zaman. Quem é Zaman? Ele perguntava de vez em quando. É direto, no começo é direto. Quem é Zaman? Quem é o rei? Quem é Shush? Cara, é que eu tava interpretando. É que eu vi minha ficha. É que assim, o personagem do Takiri também era assim. Daí eu queria puxar um pouco dessa vibe. É de família. Daí eu assim, cara, isso vai ser legal. E tem 2 de inteligência. Vai ser. Vamos legal, vamos fazer isso. Vai ser isso, ele não olha pra baixo, ele não sabe quem é Zaman. Quem é Zaman? Depois do grupo encontrar o Zaman, o velhinho dá um item pra ele poder se tornar um grande mago. Grande. Aí tem, né, a gente tem esse meme que foi combinado com o Fernando, que toda vez que foi falado grande Zaman, ele dava uma risada, não importava. Se ele estivesse dormindo, ele ia rir por causa disso. Isso aconteceu uma vez depois. Sim. Foram pequenas coisas que se repetiram uma vez só. Aham. E esse episódio 3 acabou com o pessoal sendo expulso, né? Porque Zaman foi educado novamente com o Sr. Domas. Então, a gente teve a pior fala do Zaman dentro da comunidade dos centauros.
A pior repetida. Aham. Detalhe. Foi reincidente. Até que eu não lembro se no começo ele falou direto pro rei isso. A Falou. última eu sei que foi. Falou logo na entrada. Logo à Ah, noite, é. antes de eles chegarem, já chamou de cavalo. Isso Eu porque vou o me Merlin falar. ensinou pra ele que é um centauro. Supostamente. Sim. Aquele é burro. Ele é burro, tadinho. Ué, O cara é um fucking mago, mas é burro. mas e o Horus? Ah, o Horus é um gênio. Ah, obrigado. Exótico. Bengala, sapatear. O lendário sapatear do Bengala. Ai, ai. Vamos lá, Ah, continuando. Ai, ai. Aí o grupo, né, foi expulso. Episódio 4 já. Opa, esqueci de comentar os nomes dos títulos, né? O 3 foi o filho perdido. Sim, é ali nesse episódio que a gente tem a notícia do desaparecimento do menino, O filho que a gente pegou agora é João. o Joãozinho. Aí, né, eles decidem continuar a aventura depois de dormir ali na Terra dos Centauros. Pra variar, o Zaman rouba a carroça. Mas contexto disso, Ariel. Tem um gigantesco martelo ali no meio do gramado. Por quê? É verdade, né? Esse martelo me questionou por um dia inteiro, Eu me, velho. eu me Por que o questiono mais. martelo? Além disso, por que o beija-flor que o Horus conversou depois sabe que é o martelo e o Horus não? Então, né? Por que os animais sabem e o Horus não? Então, né? Exótico. É porque o conhecimento do Horus é limitado, ele não vai lembrar de tudo no momento certo. Por que o beija-flor que vive 5 anos sabe? Então, eu como Ah, é. eu como Horus, era pra fazer a piada do cara fortão burrão, mas isso aqui. Só que todo mundo do grupo começou. Todo mundo do grupo era burro, né? No fim eu tive que O mais apurar. inteligente do grupo que é o Zaman. É o Zaman. É, Ai, ai. Todo mundo do grupo é burro. cara, Eu acho que o Relance não é Não, burro. isso, O Relance galera. simplesmente é funcional. não, na verdade o Orlando era o Orlando pensou que ele tinha dificuldade de conseguir participar com nós, daí. Ele simplesmente não pôde governar. Nesses 10 primeiros episódios, teve vários momentos que eu tive que interpretar o Erland. Uhum. Mas enfim, É, voltando ao martelo. Ariel, por que o martelo? O martelo, quando eu criei o mapa, ele era uma lembrança de um herói, não, mas um mercenário gigante que quando ele morreu, ele deixou o martelo dele perdido pelo continente. Ué. Então, alguém realmente usou esse martelo gigante. Em teoria, há muito tempo atrás, antes da Guerra dos Dragões, sim. Ok, temos um martelo de titã que ficou perdido ali. Mas. É bom saber uma coisa que Horus e Relance estão descobrindo o que se tratava, porque Zaman. Roubou a carroça. Zaman. E nós tínhamos o melhor som nesse momento, né? Não sei. O momento alarme do Robertinho. Ai, ai, grande Robertinho. Cro, cro, cro! É muito engraçado, porque na minha cabeça eu ia conseguir fazer o estralado da corda vocal do crocodilo. Só que ficou parecendo uma galinha. Sim. E essa foi cara, só queria ressaltar uma coisa. As vozes de bicho do Ariel são as melhores. Não dá. O cavalo é o The Best. Cara. Isso é O cavalo é o melhor. cara, Ai, ai. não, pra mim eu ainda prefiro a baleia. A baleia a gente vai comentar mais pra frente. a baleia é baleia. Mas nós temos aqui o despertador do Robertinho, né? Que é essa maravilha. Ai, ai. Corococo. É o cro, cro, cro. Como é Mas que vai em ser o resumo, crocodilo, né? Ariel? Cro, cro, cro. Ai, Teve todo esse estresse por causa que o Zaman saiu numa corrida com a carroça. Uhum. E Eu a não gente lembro se foi um troll que fez Foi um a troll. carroça parar, foi, né? Foi o Zaman deu uma. Foi atropelado por um troll. E foi a... Aí o grupo retorna pra carroça. Não, ele na verdade, ele teve que se parar devido ao Robertinho. Uhum. Foi, O capotou. grande Robertinho. Uhum. Aí capotou a carroça. E a gente teve um confronto com esse troll solitário, tadinho. E Cara, o troll se matou, né? Né, Ariel? Tadinho. Ele teve a safada crítica e deu uma cabeçada no braço do Horus. Até o Horus não sabe o que aconteceu até hoje. Eu sei o que aconteceu depois, o Betinho comeu ele. Não sei, o Horus não viu. O Horus não viu, ele só ficou aplaudido. Sim.
Aí o pessoal desconfia do Zaman. Eles têm uma pequena confusão, né? Se eu não me engano, aí o nome do título é alguma coisa com traidora, né? O pequeno traidor. Adivinha quem é o pequeno traidor? Horus. O Horus. Claramente o Horus. Ai. Mas a discussão é interrompida pelo Golis, que é um sujeito ali de Silent Hill, ali de perto. Sim, era um senhorzinho que tava pela floresta catando umas ervas, algumas coisas assim. Aí ele faz toda uma entrevista com o grupo Entrevista. aleatório. Aham. Ai. E leva eles pra Silent Hill. Isso! E Ariel, por que Oi. o Golis pensou mostrar uma joia pros guardas pra eles abrirem o portão? O quê? O Golis ele tirou uma joia das coisas dele, Ah, mostrou pros tá, guardas, tá. daí eles abriram o portão. É porque eu tentei fazer a mesma coisa que em Skyrim Hope. Tu deveria ter um documento que comprovasse que tu é uma pessoa de bem pra poder adentrar nos lugares. Ali no caso, a cidade ela tinha uma certa restrição de não deixar qualquer pessoa entrar. Como ele era morador, ele tinha meio que uma tag, né? Um passe pra entrar na cidade. Uhum. Se não tivesse Sendo que passa depois pra a gente entrevista. conseguiu entrar na cidade sem isso. Mas Então, tudo bem. O Zaman entrou depois, mas ele foi entrevistado na entrada. Ele não ganhou nada, mas ele foi entrevistado. Sim. Que a princípio não conseguiu entrar, né? A primeira vez não entrou. Ele entrou porque talvez fosse de noite, enfim. A gente vai chegar lá. Continuando. Assim que eles entram em Silent Hill, brota uma carta que nunca existia nas coisas do Horus. Eu não lembro direito, mas na minha cabeça o rei tinha entregado. O rei ele entregou um pergaminho pra eles passarem no estábulo pra pegar a carroça, mas ele não entregou uma coisa pra eles pegarem na taverna. Mas é que magicamente. Magicamente a memória de todo mundo foi manipulada. E isso comprova, sabe o que isso mais comprova, Xerade? Que foi uma ilusão. Foi uma ilusão, nunca existiu o incêndio na taverna. Não. Foi uma ilusão. Sabe qual é a batalha? Hã? Quando eles estavam alucinando, o Shencho foi lá e botou a. O Xamban foi lá e botou a. O chancho alternativo, o Xamban. Grande Xamban. O não chancho, o Xamban. O Xamban. Grande mago Xamban. Depois eu vou chamar assim. Pera, o chancho é o azul, então o Xamban é o vermelho, ó. Segundo as teorias da Deep Web, pode ser. Pode ser. Tá, eu quero tentar me justificar. Vai lá então. É porque, se eu não me engano, quando o rei passou a missão, ele só mandou ele até um local pra cumprir algo. Ele não especificou, em teoria, o que era. Sim. Então a gente pode dizer que, literalmente, ele mandou e ele não explicou e a carta foi implantada magicamente. Eu acho que só confundido porque o rei deu um pergaminho pra eles pra pegar os cavalos. Pode ser. Mas eu prefiro falar que foi implantado magicamente. Enfim, não tem problema. Na versão revisada, ele vai entregar a carta pra vocês. Eu até hoje queria saber o que aconteceu. Agora, o mais engraçado é o grupo aí chegar na cidade, super movimentada, tem uma fucking fila pra entrar na taverna, e o Horus simplesmente treta com alguém na fila. Eu acho engraçado que o cara que queria tretar, Horus é um monte de pedra, velho. Então, né? O pessoal acha que pode dar soco em pedra. Eu até comentei em off antes de entrar no podcast aqui, com a Charrade, que literalmente eu exagerei. O cara não era pra ter morrido, ele era pra ter ficado desmaiado, em coma. Tudo bem, Daniel, se ele não tivesse morrido com o soco, ele ia morrer no incêndio. Não, sim, mas é que ali naquele momento. Isso é pior pra ele. Eu acho que isso é pior pra ele. Pra minha narrativa, eu queria que ele morresse. Pra ficar. Ligar os pontos do caos. Justificou o nosso senso crítico, tudo bem. Mas eu lembro que foi engraçado, porque na época teve uma discussão de entender se morreu, não morreu, se mata ou não mata. Mas daí o caos já tava feito depois que tacaram fogo na taverna. Finalmente eu tive o fogo na taverna em uma mesa. Sim. Ai. Ai. A gente tem que ter. Né, cara? Só os melhores planos desse time disfuncional. Era simples missões que no final foram todo um caos. Aí quando deu todo o caos do fogo ali, né, que o Hernandes causou... É estranho, né? O Hernandes, ele se importa com o time. Ele ajudou o Zaman, ele ajudou o Horus. É estranho, ele é de tsundere. É porque, tipo assim, o Fernando, ele queria criar um personagem sad boy na dele, só porque ele sempre prezou pela interação com o grupo. Então a gente tinha momentos que a gente achava que o Hernandes cagava pro grupo, só que como tu falou, ele sempre tava ajudando. Tava sempre ali com o grupo.
E tanto que foi aí que ele ajudou o Horus a sair da taverna pegando fogo, só que antes disso, o Horus invocou pela primeira vez o seu guia espiritual, que era um golfinho. Golfinho E- normal. Né, era um golfinho normal a princípio. Tinha alguns acessórios, né, que eu criei na hora. Aí tinha hora ele veio com E ele não cartola, tinha hora que tinha ele um veio com nome. cesto de maçãs. Ele não tinha o nome oficial, né? Ele teve alguns nomes provisórios. Como, por exemplo, Senhor Hook Isso. e Rucus. Isso. Alexandre, da onde você tirou esse nome? Então, como estava em desenvolvimento o nome dele e eu não sabia direito, conforme vocês vão ver, o Deep Blue claramente foi uma inspiração de Jojo. Ele até conversei com a Shirad o que melhor encaixaria com a versão Jojo do nome para ser um stand do Horus. Inclusive tem a montagem do Horus em algum lugar aí, caso vocês achem. É isso aí. Caso vocês achem que é um Deep Blue, um golfinho maromba, Uma cartola. uma cartona é o Horus. Uma cartola de Zepeli. Golfinho espiritual, pegador de casadas. Enfim, basicamente o Rucus que eu tinha feito era por causa que eu tava jogando muito Paladins na época. Daí eu peguei um nome aleatório por enquanto pra servir como placeholder até eu achar um nome Uma decente. referência musical. Ok. Aí a gente ficou com o Sr. Gancho por enquanto. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar certinho. Aí, se eu não me engano, isso acontece no Mudança de Planos, eu acho, né? Um dos planos já logo depois. Esse Mas, episódio né? acaba com o pessoal. foi no 5 que teve as galinhas, né? Mas acabou com o Horus calma, quebrando vamos por parte, vamos por Tá parte. Aí a gente teve o famoso fogo na taverna. Aí o Horus foge com o Hernandes pelos fundos, que ele criou a própria saída dele, como sempre. Sim. Eu não faço queria minha ler. porta. Por que eu não criaria? Por que não, né? Aí, num pensamento rápido e lógico, o Hernandes fica, acho que invisível com o uso dos anéis, eu não lembro direito. Não, ele só vai junto. Tá, mas tudo bem. O principal é o Horus, que usa uma capa e uma máscara de tucano, porque eu me invoquei que tinha que ser um tucano. Inclusive, essa capa que ele conversou com o vendedor aleatório e comprou por 50 moedas e custava 20, Aham. por que ele deu o dedo de ouro mágico como troco, Ariel? É porque... Por que esse vendedor aleatório de tecidos tinha um item mágico dessa escala? Tá, vamos lá. É porque o tiozinho, ele era pra ser um alívio cômico de interação com o Horus. Só que daí, como não foi legal o Horus ter sido bonzinho com ele, eu pensei, vamos dizer que esse cara tem um item amaldiçoado e ele tem que entregar pra alguém. Aí, por livre e espontânea vontade, ele achou que o Horus merecia o item. Aí ele deu o item pro Horus. Um item amaldiçoado. Aí, querendo ou não, é uma maldição, né? É o dedo do meio de Midas. Só um adendo. Eu já sabia que ele tem que fazer. Só que eu fiquei com tanto medo de pegar aquilo lá que eu falei, eu nunca vou nessa merda. Esse dedo tem história, né? Tem muita história. Ele vem de uma inspiração do Nerdcast. Quando eu escutei há muito tempo atrás, eu lembro que teve uma história de alguma coisa, um item que fazia uns negócios malucos. Eu pensei, tá, vamos adaptar isso pro meu mundo. Aí eu lembro que eu usei isso na primeira mesa presencial que o Alexandre tava. Pera, você não lembra da história de Midas, Ariel? Do quê? De Midas? O rei Midas da Grécia? Ele não sabe. Não, eu tirei do meu subconsciente. Eu não tinha uma referência na época. Olha só. Isso é uma coisa que a gente pode amarrar com aquele teu comentário anterior. Muitas coisas, às vezes, eu faço e depois eu descubro que existe algo no meu subconsciente relacionado àquilo. Faz sentido de alguma forma. Sim. Mas, continuando. Aí o grupo, né, decide que quer sair de dentro de Silent Hill por causa da treta, né, do Horus. E nesse momento, o Zaman, de novo, se separa do grupo. Ele vai em busca de poder. Esse foi o final do 4, tá certo? Sim, ele vai em busca de poder e ele encontra no meio da multidão uma pessoa misteriosa chamando ele pra adquirir poder. Daí faz uma oferta e ele, bem aleatório, aceita. E ele é consumido por uma chama mágica e desaparece. Pela chama do poder. Literalmente, ele termina o episódio falando My power! Foi a primeira vez. Nós lembra disso. Nós lembramos essa tristeza. Aí nesse meio tempo, depois que ele sumiu pro grupo poder sair, o Horus usa suas habilidades mágicas com as aves e ele invoca o esquadrão de galinhas. Cara, eu Que não pra mim foi sabia. muito top. Eu não queria que aquilo acontecesse. Não sei quem deu a ideia.
Não teve ideia, só chamou o passarinho e aí eu jogou as galinhas. Não, mas quem teve a ideia de fazer um caos? Isso foi culpa do relance, tá com fogo. É porque vocês queriam uma distração. Aí tu falou assim, vou invocar pássaros. Aí eu pensei, não vai ser tão divertido e, querendo ou não, no meio do comércio deveria ter galinhas à venda. Aí foi da onde eu tirei a ideia de invocar as galinhas lutadoras. Mundo paralelo. Horus vai pra cadeia, Erlantes pega o item e depois resgata ele. Vocês imaginam esse mundo acontecendo? E a gente sabe que item que tinha na taverna? Mas, né, não aconteceu. Inclusive, por que o taverneiro não estava na taverna depois, Ariel? Porque ele tava de férias. Então o pessoal ia ter que viajar de qualquer jeito? Já tá planejado isso? Ele tá de férias. Ai, meu Deus. Já tá planejado isso? Já. Aí eu já tava pensando na criação do taverneiro. Aí eu tava pensando. Mas, continuando, meus caros amigos. No mundo real aqui, onde as coisas aconteceram. Aí o Zaman desapareceu, o grupo vai pra fora, daí eles dão de cara com o próximo jogador da mesa, que é o Sangue com o Jurandir. Queria muito que nesse momento, magicamente, ele aparecesse agora por aqui, mas não deu certo. Vamos convocar o Sangue. Sangue? Deixa eu ver se ele já tá pronto. Ele não ia tomar banho. Deixa eu ver. Porque agora esse é o momento clichê pra ele aparecer. Você quer esperar um minutinho por enquanto? Não, a gente pode continuar, depois ele faz uma breve comentário além da parte dele. Pra gente não perder muito tempo. O grupo, então, encontra Jurandir, né? Que supostamente foi outro cara que o rei mandou atrás deles por algum motivo. É porque assim, aí como diz tu, algumas coisas se amarram de uma forma... O universo conspira. Porque, querendo ou não, o grupo tava desviando da missão. E o rei, com seus poderes, já previa que algo tava acontecendo de errado. Aí, o que ele fez? Ele mandou o Jurandir, que era o nosso querido anão. Se não me engano, era um anão, um patrulheiro, com o seu lobinho, que a princípio não era um lobinho pet. Era um lobo que era invocado da natureza aleatoriamente. Uhum. Na versão mangá, quando a gente for revisar esse roteiro, o Jurandir vai estar só por ali, no meio do mato. Sim. E depois ele vai se reencontrar com o Chancho. Ele vai sair do meio do mato pelado, assim. Vestido de lobo. Exatamente. Mas continuando. Aí ele se junta ao grupo, ele se apresenta, ele comenta que ele é mais um mercenário do rei. Aí eles têm uma discussão, porque, tipo, ele questiona, né? Como é que tá a missão? Aí o grupo fala que tá tudo errado. O rei mandou a gente pra resolver a missão. Que missão? O rei não falou. Exatamente. O Chancho não explica nada. Horas não sabe o que você tá fazendo até agora, hein? O Chancho acha que todo mundo tem o dono da premonição. Mas continuando. Aí eles saem em Silent Hill, eles vão pro meio da floresta pra socializar e começar a decidir o que vai acontecer a seguir. E aí quando eles são surpreendidos pelos trolls novamente. Mais trolls. Inclusive, nenhum NPC mencionou o problema com o troll, porque tá tendo infestação dessa praga aí. É porque na minha cabeça eu tinha botado que ali era o habitat natural deles. Todo aquele caminho. Sim. Eu só queria fazer um adendo muito importante, galerinha. Então, o combate com os trolls foi muito fácil, porque o Ariel esqueceu que os trolls tinham mobilidade, chamada regeneração. Eu confesso que na época eu achei que seria muito chato esse negócio de ficar toda hora regenerando, ainda mais que eu tinha botado um rei troll. E veio depois. Teve? Teve um rei troll. Teve a história da pedra, ainda comentei agora há pouco com a Shahad, que tinha um portal pra dimensão dos trolls. A gente vai chegar lá. Por enquanto não. Ignorar. Por enquanto a gente teve só um combate com esses trolls, né? Tá, então me ajuda, Shahad, porque aqui no meu resumo já pulei pro rei troll. Já. Você vai pular, você vai perder o melhor momento do Jurandir. Jurandir, o Zaman desaparece. Lembrei, o Zaman volta. Volta depois, no final do combate. O Zaman volta no final do combate. Mas antes disso, você não pode esquecer que o Godric, ele teve um sucesso crítico atacando um troll. Aí no outro turno, ele teve uma falha crítica. Eu lembro que no podcast eu gritei muito, porque foi muito massa. Foi muito massa ver o Godric quebrando o braço. Não, foi muito massa ele conseguir matar com sucesso crítico. Aí depois veio o erro crítico. Mas daí, depois dessa pequena luta contra os trolls selvagens, aí o Zaman reaparece com os poderes Super Saiyajin. O que significa que esse treino dele levou uns 10 minutos. Sim.
E daí ele solta a frase de efeito dele, que é: Oi, eu sou o Zaman. Aí alguém já começa a se encaminhar pra se titular o poderoso grande mago. O grande mago. Aí tá. Aí o Horus comenta, né? Mostra, revela que ele tá com o dedo de ouro. Só que é tipo assim, beleza, eu tenho um dedo de ouro, sei como funciona, mas não vou usar. Literalmente foi isso. Min tava com medo. É assim que eu resumo tudo. E daí depois teve um ataque de novo dos Trolls. Aí aparece o Rei Troll. Isso não, o pessoal foi atrás Não dos lá, Trolls. tem poucos detalhes aqui. O que aconteceu foi que logo o pessoal tava no meio do mato. Aí chegou o Beija-Flor, o Beija-Florzinho, com a asinha quebrada, né? Foi, o Beija-Flor trouxe um relatório. Beija-Florzinho do relatório. E o Rei Troll, aparentemente, ele detesta Beija-Flores em particular. Exatamente. Aí ele matou todos, deixou só um pra mandar o recado. Aí não deixou, o Beija-Flor conseguiu fugir. Não estraga minhas narrativas da Disney. Não estraga. Aí o pessoal, os amantes, então, deu morfina pro Beija-Flor e vocês largaram ele numa árvore. Sim. Onde ele prontamente foi comido por uma cobra depois. Exatamente. Pesado. Ai, que coisa, hein? Exatamente. O meu plano era esse. Alimentar a natureza. Mas o Beija-Florzinho avisou para o Horus sobre o Rei Troll. Exatamente. E ele foi correndo atrás do Rei Troll. O Horus foi puto. Muito brabo. Atrás do Rei Troll. Aí teve a batalha. E o pessoal foi atrás. Porque o pessoal não tem mais o que fazer também. Não, o pessoal era muito xerido, né? É querendo ou não, era uma equipe, né? Supostamente é uma equipe, né? Aí tá, daí teve a luta com os Trolls, aí teve o Rei Troll. Não podemos esquecer do detalhe. A gente teve uma falha crítica maravilhosa aqui. Ah, é verdade, eu tinha esquecido, mas eu não botei aqui. Ué. Erlantes foi arremessar uma adaga. Ele teve uma falha crítica. Aí lembrou que ele tinha mais um D6. Aí o Nitsua prontamente disse: se cair um, tu morreu. Eu lembro. E ele não chegou a morrer, mas... Ai. Coisas aleatórias. Ai, caraca. Esse combate foi triste. E o Jandir teve um sucesso crítico pra matar o Rei Troll. Parabéns pra ele. Aí a gente teve o aparecimento da pedrinha portal. A gema vermelha oriunda do sul com as capacidades mágicas de teleporte que tem que esfregar pra usar. Sim. Onde os Trolls pegaram isso, Ariel? Compraram, sei lá, inventaram. Aí eu só lembro que teve tipo uma conversa aleatória do grupo de assim, vamos fazer o que com isso aqui? Joga no chão. Ativava jogando no chão, lembra? Isso, não, tinha que Mas eu lembro esfregar. que todo mundo tava com medo que na hora que quebrasse o item mágico causasse uma explosão. E o Horus só jogou assim com tudo no chão. Aí ativou, abriu a Vila Troll. Ariel, onde é que fica a Vila Troll? A Vila Troll. Deixa eu ver se ela existe. Pera aí, deixa eu abrir aqui no mapa. Opa, olha sangue. Olha só quem chegou. Olá. Olha quem chegou. Olá, E tudo quando bom? o sangue chega, eu vou sair pra pegar uma água. Olá. Olá, sangue. A gente passou um pouquinho da pressa do Jandir, você chegou 5 minutos atrasado. Putz. Nós podemos voltar. Não precisa. Não, pode comentar. Comenta pra gente como é que surgiu o Jurandir. Comentar como surgiu o Jandir. Yes. O que você lembrar. Vamos dizer que, na real, o Jurandir é um dos meus alter egos, né? Porque a ideia é sempre... Eu amo arqueiros, então... Você se veste de anão e sai à noite. Não é bem isso, né? Mas sim a questão do arqueiro e do anão. Tipo, por que o anão? Pra ser diferente. Por que o arqueiro? Porque eu amo qualquer ação à distância. Então, tipo, mesmo seja... Eu amo essa questão de arquearia, de tiro ao alvo e tudo mais. Então, o arqueiro foi mais pelo fato disso. E o anão era só pra ser diferente. Porque eu adoro fazer umas coisas mais bizarras possível. Então, esse é o meu padrão. Até nos próximos quero mudar. Mas, por enquanto, estamos aí. Nosso Jurandir, o anão arqueiro. Grande Jurandir, um dos personagens mais grandes. A voz da razão desse time disfuncional. Cara, não, com certeza. Eu sinceramente acredito que os meus personagens normalmente são os mais centrados do Parâmetro. Voltou. Mas, ô Sangue, tu lembra como foi a introdução do Jurandir ao grupo?
Caralho, não lembro. Juro. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, Shahad. Os aventureiros estavam em Sight Hill, né? Lá fazendo a missão do taverneiro, que no final deu tudo errado. Aí quando eles saem da vila, eles dão de cara com o Jurandir, que foi mandado pelo rei pra auxiliar eles e ver se tá tudo dando certo. A gente encontrou a carroça com os cavalos, inclusive. É verdade, é o Jurandir que devolve a carroça. Eu tinha esquecido esse Verdade. detalhe. Que depois ela é perdida novamente, mas tudo bem. Aham, a gente vai chegar lá. De um jeito bem crítico. A gente vai chegar lá. Detalhes. Detalhes. Spoiler. Aí tem toda uma conversa. Inclusive, por que um lobo, senhor Jurandir? Por que o Flake? Eu acho que é porque eu tava na vibe do Game of Thrones, tá ligado? Aí eu acho muito legal a ideia do lobo, da matilha e tudo mais. E também ali naquele presente momento aquilo tinha um significado a mais pra mim. Então eu acho que o lobo entrou mais por isso. Tanto é que eu quero tatuar um lobo em mim, Eduardo. Em mim. O que é curioso porque aconteceu muito de ter lobos, né? Foram muitos lobos nessa campanha. Uhum. O lobo teve muito significado. Uhum. Porque o lobo é família. O lobo é família. Mas como a gente comentou antes de tu aparecer, foi muito engraçado que no começo o teu lobo, ele era uma criatura selvagem que não andava direto contigo. Não, ele ficava mais avulso, né? Ele ficava mais Sim. afastado. O que era muito engraçado. Ele Até era que a chamado gente teve um contato mais profundo. mais intimidade. Realmente íntimo. Ah, enfim, Ariel, a luta com o Rei Troll aconteceu no martelo. Olha que legal. O martelo apareceu de novo. Sim. Sim, o Ariel tava. Como diz o Ariel, tava tudo planejado. Tá tudo planejado subconscientemente. Exceto aquelas sete pedras lá que tinha o ritual necromante, ela deixou quieto. Não aconteceu. O quê? Eu nunca vi isso. As pedras misteriosas. É. Mas tá, vamos lá. Eles mataram o Rei Troll, a pedra, o portal. Ninguém quis usar o portal morreu a meio. Mas os trolls continuaram. Aí o que aconteceu? Aí o grupo se reuniu novamente. Se não me engano, já tava ficando na tarde, no período da noite, né? Uhum. Aí o nosso querido amigo Jurandir e Zaman decidiram voltar a Silent Hill. O que teve uma interação muito divertida. Porque eram os dois mais pequenos do grupo. Será que o Sangue vai lembrar do endereço do taverneiro? Caralho. O momento que os caras ficaram 5 minutos ainda. O que tá escrito aí? O endereço do taverneiro. Cara. Mas eu lembro que foi muito engraçado que os dois chegaram no portão da cidade, os guardas não queriam deixar entrar e ficaram cismando que eles eram crianças. Era muito engraçado. Ai. E daí eles refutaram, né? Eu lembro que tem uma partezinha que eles estão conversando e eles refutam. Ah, por que vocês não vão entrar? Não sei o que, é perigoso. Ah, mas nós somos crianças, não podemos ficar de fora. Isso fez a mão. Eu lembro disso. Aí foi muito engraçado. Eles começam falando que não são crianças e depois falam que são. Foi muito divertido. Aí eles conseguem a informação, né? Aonde mora o taverneiro. Que não mora na cidade da taverna dele. Ai. É nesse momento que a gente solidificou o Ariel com seus NPCs debochados, né? Sim. Achei pesado, hein? O Ariel gosta muito de NPC debochado. Aí tá, aí tem toda uma discussão, daí eles voltam com a informação pro grupo. Eles dormem, em teoria, se eu não me engano. Sim, eles dormem. A gente teve a segunda noite. Estamos indo para o terceiro dia. Tô coletando mesmo? Todo mundo sabe o que é. Conta, por favor, vamos contar quantos dias teve essa campanha. O Ashahad contou. O Ashahad tá contando. Ok. Aí, de manhã, apareceu o Senhor Urso. Porque todos os animais são senhor e o senhor é alguma coisa, né? Sim. É que eu sou O respeitoso com Senhor os Urso, em animais. particular, ele provavelmente era um cônjuge de alguma coisa. Porque era muito eloquente aquele bicho. Aí foi, o Horus saiu pra caminhar e deu de cara com o Senhor Urso. Aí o Senhor Urso comentou que tinha achado um corpo. E foi nesse momento que a gente teve um primeiro plot twist que o corpo era o filho do Rei Centauro. Que foi descrito como estar morto há alguns dias, mas não tinha passado 24 horas. Maldito Nossa, seja que o puro. tempo da RPG. Inclusive, Ariel, como é que foi parar tão perto de Silent Hill? Não sei.
E por que apareceu um filhote de lobo, Ariel? Por que o filhote de lobo? Tá, mas se eu não me engano, o contexto era o quê? Existiam caçadores naquela parte da região ali, e eles caçavam de tudo. E eles iam usar o menino como moeda de troca com os centauros. Só que no final eles se irritaram tanto e eles se incomodaram tanto com os centauros que eles decidiram abater o menino. Tá, e deixa eu te perguntar, como é que a gente conseguiria entender essa parte da história se a gente quisesse? Ah, aí já não interessa, porque o menino morreu. Não, pera aí. Não, calma. O menino morreu. Aceitamos que o menino morreu. Segue o baile, é isso? Sim. Nesse multiverso é isso. Se ele tivesse vivo era outra história. Não, mas deixa eu perguntar. Aí eu te pergunto. Mas se eu quisesse, se alguém de nós tentasse descobrir o motivo. Tá, vamos lá. Vamos fingir então como eu narraria se não tivesse morrido. Se o morrido. Horus tivesse se o foco importado é- com o guri e não falado só com o fantasma do lobinho. Boa. Ah, mas daí vocês querem demais de mim, né? A gente quer o mínimo de compaixão. Não sei, nós ia se virar. O importante é que depois apareceu o espírito do lobinho pra pedir ajuda, porque tudo quanto é coisa pede ajuda pro Horus. Por que o lobinho, Ariel? Não, ele usou. Ó, vamos lá, convenhamos. Eu vou ser chato agora com o mestre aqui que eu vou. Vai. Ele usou muito de bengala isso. Porque quando ele queria que algo acontecesse do jeito dele, algum fantasma, algum Sangue. espírito apareceria. Sangue. Eu fiz isso em vários momentos. Eu sei. Mas É outro por isso que ele tá comentando. Por isso que ele tá comentando. muito bengala. O Horus foi uma puta bengala pro mestre aí. Porque o resto do time não ia dar pra fazer isso, não. Mas aí é que tá, não precisava. O pessoal ia voltar pra escalhar de qualquer jeito. Mas continuando. Aí o Horus vê o espírito do lobinho, o lobinho faz todo um background triste, contando da caçada que ele Ariel, morreu. Por Oi. que o filhote de lobo? Por quê? Por que você não fez aparecer o filho do Rei Centauro? Porque na minha cabeça, como ele já tinha Por que a morrido gente há não sabe que o nome dele era João? Tá, calma. O nome dele Calma. era João? E o Ariel inventou hoje que era João. Ah, tá. A gente batizou pra ele poder descansar em paz. Tá, vamos lá. Na época eu me esqueci de citar o nome dele, e como eu falei antes, como ele morreu, não tinha necessidade de visitar o nome dele. Aí o Horus se compadece e ele entra na sua marcha em direção a Skyhope. Antes disso, Ariel. Não, é uma marcha. Mano, é uma marcha tipo assim. Ele ligou o Waze na reta e foi, velho. Foda-se. Eu quero mencionar um negocinho, Ariel. Vai. Que o lobinho, ele mencionou um homem alto e forte, de capa escura, duas espadas vermelhas e uma máscara. Quem é esse desgraçado? Não sei! Era algum bandido que não foi relevante. Não sei, ele morreu. Se ele tava lá, ele morreu. Ó, no mangá, quando a gente for adaptar de novo, vai ser aquele caçador de recompensas. Aí a gente vai dar uma espada vermelha pra ele. Aí a gente vai juntar tudo. A gente vai juntar todas as pontinhas soltas. Velho, eu lembro. Mas tá, aí. Agora que eu achei ele falando disso. Cara, agora que ele falou, eu nunca suqueiro, cara. Mas o cara foi jogado de uma maneira que só foi jogado, foi dito e nunca mais. Eu só que. Provavelmente isso aconteceu em vários momentos, a gente que não prestou atenção. Parem de me criticar! A partir dessa, por isso que eu Tem meus métodos, mas não meu resultado. eu tô achando. Sabe quando o Horus vai pra aquela casa? É, mas depois. Não, mas eu só queria dizer, eu acho que eu bati inocentes. Eu acho que os caras eram inocentes. Eu acho que os caras estavam só cuidando do lugar. Depois pergunta. Mas antes disso, o Horus foi seguindo sua marcha, né? E os outros? Zaman Então. e os outros? Vamos lá. O grupo ficou por ali esperando a volta do Horus. Se eu não tô enganado, eles chegaram a conversar com o Horus, mas o Horus tava em modo disparada e Foi só o ignorou. Relantes. O Relantes controlado pelo Ariel, inclusive. Tá, então eu entrei no efeito Mandela. Mas a princípio todo mundo decidiu ir atrás do Horus, assim, tipo, mano, Menos o Zaman. sim, de novo, né? De novo. Aí, aqui nessa parte eu já esqueci, porque eu lembro que teve uma conversa do Jurandir com o Zaman e eles andaram juntos pra fazer alguma coisa de novo. Isso foi só. Não, isso foi só na muralha e depois nunca mais. Ué.
Isso foi só pra eles pegarem a carta e depois o Zaman voltou pra cidade enquanto eles foram atrás do Horus. Tá, então na hora que capotou, Isso veio agora. o Jurandir tava na carroça. O Jandir tava dentro da carroça. Nossa, O eu não Erlan lembrava. O Erlan estava dirigindo. Eu cismei que ele andou de novo com o Zaman. Mas então tá. Aí o grupo decidiu ir atrás do Horus. Eles têm um incidente novamente, acho que se não me engano, com outro troll, pra variar. É o segundo troll que capota a carruagem. Só que ali, o Só que capotamento ali- da carruagem foi por causa do Godric. Só que ali quando acontece a linda falha crítica Do perseguiu o Godric pela campanha inteira. Nossa, e foi toda uma discussão, porque ele era grande. Aí começaram a cismar que ele não ia passar na janela. Calma, tem que ser o que aconteceu antes. O Godric teve uma falha crítica, estourou a roça da carruagem e ela capotou em cima dele. Mas não matou, foi só pra dar o susto. Aí aqui aparece, a carroça foi destruída e é o momento que os cavalos desaparecem. De novo. De novo. De novo. E o Jandir tem que matar o troll sozinho, olha que legal. Sempre, né? É sempre o Jurandir, né? É Pô, sempre o eu juro Jurandir que essa fazendo cena desses, essa parte, eu não recordo muito bem, porque eu tô misturando com outro RPG que eu joguei, que eu fiz um bagulho muito foda. isso. Acontece. Mas eu não Mas lembro. aqui não... você fez um negócio foda, Jandir. Você testemunhou o Godric. Testemunhem! E depois eles foram embora de a pé, né? Pô, de a pé. Era o Foram jeito, de a né? pé até O que Skyrim. mais eles iam fazer além de a pé, né? Aí eles finalmente chegam em Skyrim Hope, que agora que eu lembro foi rápido a saída da Skyrim Hope. Ai, ai. Antes disso, o Horus A encontrou gente deu um flash timer e puf, Muito rápido. Mas o Horus ele chegou na casinha do Sr. Chancho, né? A casinha velha do Chancho. Mas aí tem uma coisa que eu tô tentando organizar aqui na minha cabeça. Ele entrou na cidade atrás dos caras. Depois. Ai, pelo que eu escutei no podcast, ele só encontrava o embrio Não, na foi antes. casinha na hora de enterrar a loba. Não, foi antes, inclusive. O Horus foi seguindo pro sul, aí ele passou o Sky Hope, aí ele ia passar reto e o Ember interrompeu ele. Então eu inverti a ordem. Então. Aí o Ember indicou a cidade pra ele. Porque senão o Horus ia seguir reto e a campanha ia acabar. Ai, ai. Hora do seu modo marcha. Inclusive, Ariel, por que tem tráfico de animais em Sky Eu não sei, não me faz pergunta. O que alguém faria com uma loba fêmea machucada? Aí ia vender o couro, pele, seja Mas lá ela o que tava, for. ela tava toda danificada, já. Você não pode matar o bicho com uma espadada. Eu por não onde sou o couro. traficante, pergunta pros caras lá. Não deu tempo, o Horus chegou socando. Não, os Horus mas destruiu. realmente, a gente não conseguiu fazer nada. O Horus destruiu tudo. Não teve nem chance. Mas ali teve um primeiro momento marcante, assim, foi todo um momento mágico, bem massa. Teve um muito marcante que a gente soube que o Flake é um safado. Um lobo transante. Ah, é. Aí tá, daí a loba, né, ela agradece o Horus, a alma do cachorrinho da loba se juntam e daí vira um item mágico pro Horus. Uhum. O famoso colar do lobo. Que foi usado e abusado posteriormente. Areia me deu muita imagem. Aí o grupo se reúne com o Horus e vão enterrar a loba lá perto da casa do Embrio. Uhum. Aí ele reclama que o rei era um tirano com ele, não tratava ele bem. Ele era escravo do rei. E daí no final eles voltam pra dar um feedback pro rei. E esse episódio acabou com o Zaman sendo visitado lá em Silent Hill. Depois de passar um tempinho no comércio, comprando vidro e magia com um certo senhor. Um certo velhinho guloso por magia. Ele é visitado por uma mercenária alada. Que o Chancho não mandou antes porque ela voava. É porque ela tava longe. É um problema quando tem voo, né? E ninguém usa. Sim. Aí eles interagem e ela avisa que é pra ele ir com ela de volta pra Skyrim Hope. Uhum. Aí nesse momento, né, nossos amiguinhos ali chegam até o rei, começam a conversar, dar um relatório bonitinho, explicar tudo o que aconteceu.
Inclusive, esse episódio 10, que são as últimas palavras, ele é o final da sessão 3 e o começo da sessão 4, porque a sessão 3 não tinha um final de verdade. Ué, Talvez. ué, Aí eu tive que juntar. por essa nem eu não esperava. E eu, ouvindo o episódio, eu não consigo dizer aonde que é o ponto de corte. Quando o cara tá bom demais na edição, é dado isso, né? Eu sei que é a sessão 4 porque o Godric desaparece. O grupo vai falar com o Chancho, mas... Quanto a essa mercenária, Ariel, eu tenho uma teoria. Manda. Na verdade é uma teoria, um remendo pro roteiro. Mais um. Aê, vou pegar a fita, peraí. Essa mercenária que foi levar o Zaman, eu acho que ela é a mesma Levente que aparece depois pra flechar o pessoal durante a guerra. A teoria é boa. A Por quê? teoria é boa, mas não é a mesma. Provavelmente não, mas é assim. Porque o Zaman era pra ter voltado pra Skyhope, mas ele não tá voltando. Então, o que Shenryu fez? Shenryu falou com essa mercenária e ela foi catar ele pra levar. Caralho, essa teoria nem eu não esperava. Então, gente, Mas é óbvio que o oficial era: tá, preciso de todos os jogadores juntos, vou mandar alguém lá buscar. Ele podia fazer o quê? Olha, o Shancho estalou os dedos, apareceu o Zaman. Não, é que na verdade quem fazia o teletransporte era o Merlin. E o Shancho teleportava o pessoal assim à toa. Você lembra dele só trazendo Horus 2 vezes? Sim. Ah, sei lá, me deixa que foi divertido. Inclusive, Ariel, por que os magos conseguem fazer isso? Os seus magos conseguem fazer isso? Eles conseguem instalar os dedos. Isso se chama minha sacada de Deus Ex Machina. Dex baixinho demais. E porque na minha cabeça um mago poderoso de level alto, ele tem um teleporte fodão. Mas por que ele instala os dedos, Ariel? Porque é efeito visual. Por que ele tem que instalar os dedos e os outros têm que conjurar magia de jeito normal? Porque é uma referência a Naruto. Quando tu se torna um ninja muito forte, tu não precisa mais fazer as posições de mão, só faz o jutsu. Então ele precisa instalar os dedos, aparentemente. É, mas daí é uma versão resumida da conjuração. É assim que a Ele gente derrota o conjura Shancho. o A gente símbolo quebra o na ponta dedão do dele dedo. e ele nunca mais consegue fazer magia. Aí ele está no Eu nunca dedo do pensei pé. dessa forma, hein? Ele está no dedo do pé. Ai. Enfim. Parem de me refutar. Nós estamos te refutando, só Estamos consertando, corrigindo, comentando. Ai. Mas vamos lá, vamos continuar. Nesse momento, o Horus decide, né, conversar com o Deep Blue pra entender melhor o colar. Aí ele mostra a primeira vez a funcionalidade. Na verdade, Colar. foi o Shancho que explicou pra ele. Isso. Na minha cabeça, o Deep Blue também. Não, O Deep Blue nunca apareceu na frente do Shancho. Droga. Ele perguntou pro Deep Blue sobre a pedra dos Trolls e sobre o dedo. refutado. Refutado novamente. Refutado. Tá, vamos lá. Aí tem a demonstração na frente do grupo, pá. Aí chega o personagem principal dessa parte. Você não vai É o comentar Zaman. que o Shancho consegue ver a mente do pessoal e Ai, não mostrar lembra os disso, fracassos não lembra deles? disso. Teve a primeira vez que eu usei o projetor mental. Mostrou todo o flashback em 4K do erro O do Shancho Godric. humilhou as pessoas pra eles sentirem vergonha e aceitarem o contrato com ele. Ai. Vamos focar, depois chegou o Zaman. Aí chegou o Zaman. Aí o Zaman tava mostrando seu poder até que ele foi corrompido pela maldição que ele carregava. E daí a gente tem a presença do nosso querido primeiro vilão, né? Talvez. Shenryu. Ryu ainda não nomeado. É, não foi citado ainda naquele momento. Mas o mercenário que ele trouxe com ele, o Marroque de 4 braços e 2 Claymores, foi nomeado. E eu não Não, lembro o eu- nome. Obsidiana, não. Eu só não lembro o nome dele. Tember. Ah, o Tember. Grande Tember. O que consegue arremessar Claymore com aptidão. Eu Ah, sempre no modo o- caótico, né? Ai. O que acontece então é que Zaman, ele mata o rei. Como é que isso aconteceu, Ariel? Então, vamos lá. O pessoal já tinha uma leve suspeita com ele, porque ele vivia sendo egoísta e né, já tinha feito algumas atitudes não muito legais. Ele sempre foi um pequeno traidor. Aí quando aquilo aconteceu, o pessoal não entendeu que ele estava sendo manipulado por uma magia, né? Todo mundo achou que ele realmente fez de propósito.
Aí o rei foi enfraquecido pela magia do mal. Ele acabou ficando inconsciente. Eu nunca me esqueço, por isso que eu gosto muito do Jurandir. O Jurandir foi o primeiro a tentar segurar o rei. Primeiro e único. Sim. Mas não conseguiu. Ele tentou, ele viu a intenção. Ele Era Jurandir. Tu viu aí, tá desmerecendo. Não adianta, o Jurandir pra mim, ele é o personagem favorito e mais humano, mesmo sendo um anão. Mais Por quê? humano. Mais humano. Ah, Aí tá, daí teve toda uma primeira batalha ali contra as forças do mal. E o rei, antes de morrer, ele comenta sobre guardiões, etc, etc. Uma profecia lá, que eu não lembro mais. Você lembra como é que é a profecia, Ariel? Acha rádio, vai, pode falar. Lembra que ele ficou gravado na mente do Horus magicamente pra ele não esquecer? E ele acabou esquecendo Procure o depois. guardião. Spoiler, esqueceu. não sei. Procure o Guardião Vermelho. Procure o lobo ancião que lhe guiará ao Guardião Vermelho. Nossa, tá. E novamente a gente teve o quê? A temática com lobos. Mais lobos, né? Novamente. Aí o rei morre. Antes dele morrer, ele protege o grupo e despachou o grupo e o grimório dele. Enfim, Ariel, Hum. você quer comentar sobre o design de Shenryu? Tá, a gente já comentou um pouquinho, né? Que ele tava com a cor errada. Ah, não, isso foi o Shush que eu estava errado, mas o Ah, tá, Shenryu. pera. O Shenryu. O Shenryu, ele tem uma armadura que tinha 2 peixes, segurando um orbe de mana e um orbe de vida. E o topo da cabeça dele, no, como é que se diz, o elmo, era meio que parecido com o cabelo do Bart Simpson. E por que você não escreveu isso como uma coroa? Porque não era uma coroa. Ele queria ser rei, não era a Não, intenção? ele queria ser rei, mas não era a intenção ser uma coroa. Sim, mas por que você não escreveu como o cabelo do Bart Simpson? E não como. Porque não era o cabelo do Bart Simpson. Mas por que o Bart Simpson? É porque foi a referência que me veio na cabeça na hora de narrar. Não fala que ele era bem estiloso, ele tinha uma metade de uma capinha num braço. Ele tinha metido a capinha. Inclusive, Zaman se cagou e escapou de novo, né? Pra variar, né? Pra variar. Já percebeu que nos primeiros 10 episódios o Zaman tava enrascado nas cagadas sempre? O plano do Zaman é ficar invisível, isso aí. Ai, ai. Ele só Mas fez tudo- isso 3 vezes. Mas tudo quanto é cagada que houve de treta, o Zaman tava no meio. Por que será? Aí tá, os 10 primeiros episódios acabam nisso. O rei morrendo e os aventureiros indo pra outro lugar pra continuar. Eu tenho 3 adições aqui agora. Manda, vamos lá. A primeira é uma sugestão do que eu imagino que poderia ter acontecido com o Godric. Manda. Pelo menos o Godric meio que só desapareceu porque o Edel não apareceu nessa sessão. Sim. E ele foi esquecido. Então, o que eu imagino quando sai o mangá a gente vê, Um mangá. é que o Godric ele foi enfrentar o Temer. E ele teve outra falha crítica e foi arremessado pela janela. Boa, Sim. gostei, boa. E eu gosto de imaginar depois que o Godric ele não caiu, ele se segurou pelo batente de alguma janela. E ele viu o Temer no segundo andar depois que ele desceu. E eles iam se enfrentar de novo, mas ele foi teleportado. Boa, gostei, hein? Gostei. Deixar o Godric parecer competente. Tadinho. Coitado do do Godric. Enfim, a gente viu que um conselheiro de Skyhope, né, Ariel, nesse momento. A gente ficou sabendo que Skyhope tem conselheiros mágicos. Sim, Então, uma teoria. manda. Este conselheiro que o Horus viu, ele é um certo traidor que aparece depois. Talvez. Não que faça muita diferença, né, porque todos eles usam máscaras. Caralho, eu consigo dar uns nó que nem eu não percebo. Por quê? Que eu sou foda. E a gente teve a falha crítica. Sim. Isso, Foi. o Horus catou o rei. Sim, eu Aí- catei. Aí ele abriu 2 passagens nos andares. Eu lembro. Eu lembro. Aí ele ia sair pela frente do castelo roubando a parede. Aham. E aí veio a falha crítica. Eu lembro, eu capotei. Eu dei de cara na parede. Ah, Mimir. E você lembra o que ele disse quando ele foi acordado? Não? É tudo culpa do feiticeiro Zaman. Ah, é. É verdade! Era tudo culpa dos Amancipos. Ai, Verdade. mano, que nostalgia boa. Mentiras Vai não tomar foram no cu. ditas, né? Mas.
Que nostalgia. Zaman não, Horus Zero Nice. Enfim, além da logística confusa do reino, porque o pessoal voa e teleporta, mas o pessoal tem que pegar a carroça. Mas eu dei uma justificativa. Eu lembro que foi questionado durante o podcast Foi o e Godric eu que comentei perguntou. que existia uma barreira mágica entre Skyrim Hope e Silent Hill. Aí a gente lembra quem estava em Silent Hill, Ariel. Quem estava em Silent Hill? Shenryu. Então, né, de alguma forma isso poderia ter feito parte do plano, mas ninguém ficou sabendo. É. Ficou tudo subentendido. Subentendido. Eu sou mais foda do que eu penso. Ah! Ai. A campanha inteira, mas mesmo nesse começo já teve um tema de família, né, constante. Uhum. O Horus quer encontrar um amigo com a família, o Zaman tá traumatizado com a família e quer poder por causa disso. O Relance é órfão. Me ajuda a lembrar. Se eu não me engano, se eu não tiver enganado, no primeiro episódio, quando a gente apresenta o grupo inicial, o Zaman comenta que ele tem um irmão. Ele tem um irmão, sim. E eu não lembrava disso. Senão eu teria usado. Nunca foi relevante, infelizmente. Literalmente só foi esquecido. Mas Literalmente. sim, a gente tem um Zaman supostamente que é um bardo ou ladino por aí. É igual o Jurandir, né, Jurandir? E naquele momento a gente não imaginava o background completo do Não. do A gente só Jurandir. sabia que o Jurandir era um anão ferreiro aposentado. Mas eu não lembro, o Jurandir ele nunca contou o passado dele pro grupo? Ele só reclamou que era um anão ferreiro aposentado. Não, Acho que eu era muito rico. Eu contei basicamente, né? Eu vim. Mas tu não entrou em Mas é que detalhe. ninguém nunca perguntou muito sobre o Jurandir. Né? Tadinho do Jurandir. O Jurandir entrou, fez cabo e fez estrago nas batalhas, fez amigos novos, mas ninguém queria saber da história do Jurandir. Só queria saber aquele Jurandir que estava presente no momento. O Jurandir estava vivendo o Carpe Diem. Caraca. Ah, o Jurandir e sua crise de terceira idade. Vamos fazer um momento dinâmico agora? Ah. Escolher a falha kit favorita. Ah, mas aí a gente já tem. Disparado. Troféu, primeira grande falha crítica. Godric. Godric, por causa da carroça. Ou por quebrar o braço. Fica à Ai, vontade. Ensina. Mas vamos lá. Vamos lá, cada um vai falar. Um momento marcante dos 10 primeiros episódios. Nossa, isso me quebra. Eu não lembro. Faz forcinha. Pra mim, um dos primeiros momentos marcantes dos Pra 10 mim, o melhor momento marcante foi: você quer ser um amigo? Não você. Não vai do episódio. Jefferson, tadinho do Jefferson. Vale o Jefferson, pô. O Jefferson, aquele EP me marcou, velho. Tadinho do Jefferson. Tadinho do Jefferson. Assim, ó, pra mim, um dos momentos marcantes, porque foi engraçado, porque a gente não parava de rir durante a sessão, foi com o velho centauro esquisito. Só porque O Bárbaro. é muito pesado, A gente não tinha o Jurandir nesse momento. mas a gente riu muito naquele momento. Foi triste. Ai. Mas eu confesso que, se eu tiver que ignorar por causa dessa parte pesada, pra mim, na hora do meme do qual é o endereço do taverneiro? Ali foi marcante. Esse aí foi porque a gente deu. Pô, e a gente riu. Eu lembro que a gente riu muito assim, ó. Eu Não cortei parava metade de da rir. risada. Eu A cortei gente não metade parava da de risada. rir. A gente ficou quase 30 minutos rindo disso e eu lembro de esquecer em um momento a piada. Eu só tava rindo. Sangue, um momento icônico do Jurandir. Ele fica dando volta no buraco pra fazer tempo pelo Marroque. Lembra, Ariel? Aquela hora do que o rei que o caíram lá pra baixo, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei Ficou buraco. correndo. Ficou correndo ao redor. Eu lembro que o bicho não podia pular o buraco e não ia alcançar do outro lado. Então ele ia girar em volta do buraco. Ele é mais lento que tu, ele não podia te alcançar. É muito besta. Ai, Foi mano. muito jato, foi muito Eu jato. tentando levar a sério o RPG, essas coisas acontecem. Ai. Eu quero lembrar a todos do nosso amigo, que eu não chamei ele aqui de bruxão guloso por magia. Mano, teve muito momento constrangedor nos 10 primeiros episódios.
E foram só 3 sessões e meia. Ai, ai. Nem meia. E um caos, né? Pra variar, um caos. Ai, caraca. Mas pra mim, assim, ó, melhor interação de grupo nos 10 primeiros episódios, pra mim ainda vai pro Zaman e pro Jurandir, porque foi muito engraçado. A gente não é criança, a gente quer entrar na cidade. Aí não deu 2 minutos. Mas a gente é criança. Foi nessa hora que o Jandir foi pistolar e dizer que ele era um aposentado. Eu lembro que tem uma partezinha que o Jurandir olha pro Zaman. Tá, mas tu não pode fazer eu flutuar também? Não. Não. Aí, se eu não me engano, o Jurandir acho que foi a cavalo e cabia mais 3 deles. O Jandir ele ia fazer um trenó pra ir com o lobo, aí o Horus colocou ele no cavalo. E sobrava espaço. Ah, era muito engraçado, mano. Ai, ai. Os anãozinhos do grupo. E o que deu com os cavalos, Ariel? Então, os cavalos, né, eles... Em teoria, eles morreram. Eles não tinham sido dotados pelo centauro? Ah, eu não lembro. Eu comentei isso. Isso você falou comigo uma vez. Tá, então pode ser, eles foram adotados pelos centauros e depois logo em seguida eles foram mortos pelos mesmos caçadores que viviam na cidade. Por quê? Por que tu ia matar os Porque cavalos? porque carne de cavalo é gostosa. Porque... Por Segundo que o mundo você quer medieval. matar o alazão? E o bengala? Bengala, alazão, perseguidor. Pobre perseguido. Eu esqueci o nome do outro, não é açúcar, né? É açúcar. Ah, açúcar mesmo. Os cavalos que sapateavam. Ah, é. Um negocinho que eu tô vendo aqui nas minhas anotações. Por que teve uma loba solteira, Ariel? Ué, Por não que pode? por que a loba era mãe solteira? Não pode? Fisicamente, é possível. Assim, se eu não me engano, pelo meu histórico de assistir programas do Discovery Channel, após ela ter a cria, ela foi rejeitada pelo resto do grupo. Daí ela teve que ver sozinha. E de onde veio o pai do lobinho? Então, É, nas entrelinhas... É o Flake safado, é isso? Então, nas entrelinhas, todo mundo diz que o Jurandir sempre viveu por ali, então um lobo dele deveria ter uma bimbada ali com essa loba. E ele não formou família. Olha aí, ó, essa má influência do Jandir. Aí o cachorro do Jurandir foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ô, Jandir, tinha que ensinar bem esse Flake. Ai, ai. Deixa eu se divertir. Ai, vamos conferir aqui as anotações finais. E literalmente, né, já chegando às considerações finais, literalmente o começo do RPG foi um monte de galhofa com improvisação. E não mudou até o final. Não, depois foi bem mais elaborado. Vamos com calma aí, Ariel. Mas o começo foi muito aleatório. O começo foi muito Que aleatório. diga a donzela com as 2 abóboras no peito. Por que, Ariel? Não sei. Eu e a minha mania de achar graça nas coisas nada a ver. Por quê, Ariel? Como disse tu, qual é o sentido do taverneiro não morar na taverna dele? Por que ele tava viajando? Quem era esse taverneiro? Era um leirão. E era férias. Mano, o leirão tá... O leirão no deserto. É. Esse outro tava em Positives. Mas era um leirão, não era? Não, o leirão tá no deserto. Leirão no deserto? Ah, então eu já misturei todo mundo. Inclusive, existe um universo paralelo que vocês fizeram a missão direitinho e foi um speedrun. Caralho, esse universo é o que eu queria ter visto. Imagina, Horus e Godric indo lá pra Silent Hill direitinho, eles pegam o item e conseguem voltar, Zaman e Erlantes conseguem pegar o item lá com o leirão. Ia ser um sonho, mas espero que não é Não. assim. Imagina assim, ó. Se a missão tivesse sido feita certinho, o Zaman não tivesse encontrado o Shenryu, ia ser totalmente diferente. Que não era pra ele encontrar, porque ele ia pro deserto. Sim. Olha que coisa estranha. Ia ser totalmente diferente. Olha que mundo estranho esse. Totalmente diferente. Um outro mundo diferente seria se o Horus não tivesse dado a segunda carga do item mágico dele na frente do pessoal. Nunca não saberão de nada. Imagina o Horus catando o rei. Opa, falou. E saindo. Qual seria o plano então, Ariel, se eu tivesse levado o Jorge embora? Aí era só dedo no cu e gritaria. O que faria Shenryu? Aí eu ia ter que tirar um Deus Ex Machina do nada. Assim. Ele ia morrer igual. Triste. Talvez sim, talvez não. O que dizer, né?
Imprevisível. O que dizer? Merlin. Não, e o pior é que nos 10 primeiros episódios o Merlin não apareceu. Agora Ele que eu apareceu. lembrei. Não, Apareceu mas no ele não primeiro episódio. apareceu com frequência, ele aparece no primeiro. Sim, ele aparece no primeiro episódio, olha que incrível. Só. Eu achei que ele era mais presente no começo. Não, ele foi inventado e usado no primeiro episódio. O grande Merlin. Reconhecido pelo Sr. Árbaro como putanheiro. Porque todos os magos são pervertidos no seu universo, né? Não são todos. Pode perguntar pro Alexandre. Geralmente eles são NPCs aleatórios de bonzinhos. Até Todos chato são- demais. Todos são pervertidos. Não, mentira, hein? Mentira. O Xuxa é o mais pervertido porque ele lê a mente das pessoas. Exatamente. Ele nem a mente das pessoas e ele pode teletransportar as pessoas, mas ele não usa. Exceto quando ele usa. Exceto quando ele usa. E ele bota cartinha secreta na bolsa dos cabelos. Não, esse é o Xambã. É verdade, deixa eu chamar. O Aí, ó, Xambã. mais um, cara. Aí, Ai, ai. Enfim, descansa em paz, Chancho. Você vai aparecer de novo ainda. Vamos lá. Descansa em paz. Chancho, o Centauro João, Joãozinho. os Lobos, Os vários Troys, né, Ariel? o cara que apanhou na fila da taverna. O nanomel de segurança. não, esse aí morreu em vão. Diz o Esse- Horus depois de encher ele de soco na fila. Ele era fraco, disse o Horus. É verdade, o Horus fala isso. O Horus achando que pode comprar todo mundo com os moedas dele. Quantas moedas eu preciso pra compensar essa vida? Ah, tudo bem. Eu vou trabalhar na taverna. Não, e no final não foi reconstruída a taverna. Ficou por aí. Não, como mesmo. a taverna não foi reconstruída, o filho do rei Centauro morreu. O pessoal resolveu o problema dos trolls, mais ou menos, mas foi sem querer. Nenhum dos enzimáticos do rei foi pego. Ai, ai. Foi um fracasso quase total. Aham. Mas eu fiquei. Agora que eu parei pra pensar. Nesse meio tempo que o rei morreu, até. Quem é que ficou no poder? O conselho. Nossa, mas ficou todo esse tempo, a gente deu toda essa volta até o Garanor chegar. Todo esse tempo, Ariel, não deu 2 dias. Mentira, deu mais 2 dias. Mas não foi muito mais que isso. É que assim, ó, dentro das sessões, se parar pra analisar, foi muito tempo. É, nas sessões sim, mas, né, durante os acontecimentos não passa tempo assim. Não, sim. A gente vai chegar lá, a gente vai contar. Mas é porque, tipo assim, ó, né, dando spoiler do futuro, a gente vai ter um grande evento, aí depois tem um segundo grande evento. E daí só depois que vem o Garanor. Ah, nesse caso sim, o Garanor aparece só no final. Aí, tipo, é muito estranho ter esse ato do trono. O Garanor, ele era o taverneiro. Não. Jamais, Garanor, ele é muito egoísta, ele não ia ficar numa taverna. Mas enfim, a gente não ficou sabendo aqui quais eram os tais itens. Então, né, em teoria, nem eu sei. A gente viu um deles depois, a gente viu eles depois. Se a gente não tocar, a gente não precisa saber. Enfim, gente, comentários finais. Eu acho que por enquanto é isso. Eu acho que os 10 primeiros episódios são interessantes. É uma galhofa, mas são legais. É um caos completo? É. É, É, o caos é, mas é divertido. sim. É inovador e revolucionário? Não. Mas ele cumpre o que se propõe a fazer. Eu acho que ele foi bem inovador no fracasso e disfuncionalidades dos protagonistas. É porque, tipo assim, ó, foi muito, tipo assim, reuniu o grupo se separa. Reuniu o grupo de novo, o grupo se separa. Não, pera. Reuniu o grupo. Zaman vai pra um lado, Horus vai pro outro. Grupo, pra onde nós vai, caralho? Atrás do Horus, o mais concreto pra onde a gente pode ir, literalmente. Porra, era tipo isso, tá ligado? Porque Cara, o grupo tentou ficar junto, o resto que não queria. Eu só digo uma coisa. Aguardem a segunda parte da resenha da temporada. A gente vai ter mais algumas ainda. Enfim. Acho que é isso, gente. É isso. Qual as suas considerações finais são? Hello there. Minhas considerações finais. Agradeço a presença de todos. Meu salve especial vai pro Achahad, pro Nitsoa
e pro Sangue por comparecerem a essa reunião extra do nosso querido podcast. Claro. Claro. Caralho, muito obrigado. E é isso aí. Obrigado pelo convite, senhores. É isso aí.